Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria e que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Eu sou o diácono Wilson, da paróquia de Santa Cecília, e esse é mais um Santo do Dia. No dia 31 de julho, a igreja faz memória litúrgica a um grande santo, Santo Inácio de Loyola, que foi presbítero e fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas. Inclusive, o nosso Papa Francisco, ele é jesuíta. Ele foi um dos santos assim famosos, né? E participou da chamada Reforma Católica no século XVI. É também muito conhecido como mestre da espiritualidade cristã devido, né, aos seus exercícios espirituais. O seu nome era Iñigo Lopes de Loyola. Nasceu em 1491 em Aspétia, que era Aspeitia, né, que era um país basco da Espanha. Sua grande aspiração, mesmo com influência dos pais católicos, né, que tinham espiritualidade, inclusive, muito marcante, era de ser cavaleiro. Inclusive, o pai, então, manda, né, para Castela, para viver na corte de Dom Juan Velázquez, que era ministro do rei Ferdinando, também católico. Aquela vida na corte ajudou um pouco a formar o seu caráter e a sua atitude quando jovem, né? Começou a ler e escrever poemas, a cortejar as jovens, né? Depois da morte de Dom Juan, transferiu-se para a corte de Dom Antônio Manrique, vice-rei de Navarra, onde integrou uma corporação que ia defender o castelo de Pamplona contra as investidas dos franceses. Em maio de 1251, com a investida a Pamplona, ele foi ferido por um tiro de canhão, que o deixou, inclusive, coxo, né, pelo resto da vida. Enquanto estava no período de convalescença, né, deitado, tinha que manter a perna imóvel, leu vários livros cristãos, como A Vida de Cristo, por exemplo, de Ludolfo de Saxônia, que foram determinantes para a sua conversão. Ele se convence, né, depois dessas leituras, que Cristo era o único Senhor que verdadeiramente valeria a pena seguir. Então ele larga tudo e entra para a vida religiosa. Ele queria ir em peregrinação, né, até a Terra Santa, né? Quando chega em Monte Serrat, ele inclusive faz um voto de caridade, trocando os ricos trajes que ele usava com um mendigo, né? E continuou, a ideia era chegar realmente na Terra Santa. Mas quando chega, né, em determinado momento, por conta da peste, né, ali em Barcelona, no porto de Barcelona, ele não consegue seguir adiante e se detém em Manresa, aonde escreve uma série de conselhos e reflexões cristãos que serviriam de base depois para os chamados exercícios espirituais, né, de Santo Inácio. Fica ali um tempo, né? Depois ele consegue finalmente chegar à Terra Santa e queria ficar lá, né? A ideia dele era ficar lá, mas como ele tinha ainda muita carência em relação a conhecimentos teológicos, filosóficos, né? Os próprios padres lá pediram que ele voltasse na Europa para completar os seus estudos de filosofia, de teologia, um pouco também de gramática, e assim ele fica primeiro em Salamanca e depois em Paris. Em Paris, ele conhece os primeiros companheiros para fundar o que ele chamava daquela ordem, né, uma ordem nova, né, que ele queria fundar, e foi Paulo III, em 1538, que concedeu a aprovação da ordem dos jesuítas, né? Eles foram enviados por toda a Europa e depois por todo o mundo, né? E o lema do seu carisma, né, do carisma jesuíta, era a ideia da pobreza, da caridade e da obediência. Um dos primeiros problemas, né, que Santo Inácio teve era com a formação cultural dos jovens. Então o que ele fez? Ele criou vários colégios chamados jesuítas com uma metodologia, com uma didática que misturava a pedagogia, né, com a educação religiosa. Isso foi assim, deu tão certo que acabou sendo um modelo tanto para colégios católicos como não católicos, tá? Ele vai morrer, na verdade, né, ele teve cálculos biliares, né? Teve também cirrose hepática, vai sofrer um pouco com isso durante um tempo e depois acaba falecendo em 1556.
Ele é padroeiro, digamos assim, né? Não só de todos os jesuítas, e também, né, alguém que deu exemplo de amor à igreja, lutou pela igreja, né? Como ele era aguerrido, né, enquanto cavaleiro que ele queria ser, ele trouxe tudo isso, né, para a vida da igreja e também foi aguerrido em relação a isso. É de Santo Inácio a oração Alma de Cristo, que a gente faz muitas vezes após a comunhão. Vamos fazer juntos aqui? Então vamos lá, né? Alma de Cristo, santifica-me. Corpo de Cristo, salva-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Receba a bênção diaconal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.